Vamos lá de novo. Boa tarde a todos. Agradecemos imensamente o interesse de vocês em participar do treinamento NoCast. Hoje já é o terceiro dia do módulo 1 da fase pré-convectiva. E hoje a gente tem um dia com mais atividades práticas, tá? Vou passar só os informes normais. A questão da avaliação, a avaliação é ao longo das apresentações, tá? E para que recebam os certificados, é necessário 80% de participação. Para quem for participar do presencial, esse curso, os próximos 2 módulos são obrigatórios, tá? E hoje, assim como a gente fez ontem, a nossa dinâmica vai ser, o Michael vai fazer um primeiro caso, estudo de caso agora, com vocês, de como traçar a previsão probabilística usando os produtos que a gente deixou disponíveis. Depois a gente passa para o caso 2, a gente libera essa atividade, vocês terão 1 hora para fazer. Depois a gente retorna com o sorteio para apresentação. E depois da apresentação de um de vocês, a gente faz a apresentação do que aconteceu nesse dia. Tá? Teremos um intervalo e depois o terceiro caso, com o mesmo processo. E depois partimos para o encerramento do nosso primeiro módulo do curso de NoCast. Então, Maicon, está contigo. Beleza, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Bom, então, como a Isabelle falou, vou fazer um caso aqui. A gente tinha separado 4 casos, na verdade, para vocês usarem ao longo do curso, né? Mas como vai ficar um pouco apertado, então a gente decidiu pegar um dos casos, que seria o último que vocês iriam fazer, e aí eu vou mais ou menos mostrar aqui o caso, traçar a previsão probabilística, né? E aí, à medida que eu for traçando, aí não sei como é que a gente pode fazer alguma espécie de contribuição conjunta, mas aí qualquer coisa escreva algo, se não concordarem com algum traçado ou algo do tipo, se tiverem algum questionamento com relação ao traçado, aí eu acho que podem escrever no chat, acho que se Isabelle puder ir lendo. Se Isabelle quiser contribuir também na hora do traçado, eu já estou um pouco mais contaminado pelo resultado, então talvez eu não consiga traçar de forma muito diferente do que se esperaria, né? Então, quem não está contaminado ainda com o resultado, acho que pode talvez ter auxiliar de uma forma diferente, né? Talvez ter as mesmas dúvidas de quem está no curso. Bom, então para começar, esse caso é um caso do dia 24 de outubro do ano passado, na verdade, né? Já que eu já sei o resultado, posso dizer o ano, né? Então, do ano passado, 24 de outubro. Então, diferentemente do caso que vocês fizeram ontem, né? Esse caso aqui já é um caso de uma pré-estação chuvosa, ou já no início da estação chuvosa. Então, a gente já vê que já tem bem mais convecção já na região central do país, né? Parte aqui do sudeste também. Então, a gente já tem uma maior quantidade de umidade disponível, né? Principalmente nessa faixa central do país, em relação ao caso que vocês viram ontem. Então, por se desde a zero do dia anterior ao dia do nosso caso, efetivamente a gente já tinha algumas convecções profundas aqui em parte do sudeste, centro-oeste e parte do sul da região amazônica ali também, né? Parte do extremo norte da Bolívia. E no sul do Brasil, então a gente tem aqui também convecção profunda, aqui um sistema frontal se formando aqui na região da Bacia do Prata, né? A gente vai ver que o ciclone posicionado bem aqui na região do Rio da Prata. Então, bom, aqui tem a animação das... Deixa eu ver se vai passar aqui, porque eu estou com um negócio aberto, mas acho que vai funcionar. Estava funcionando quando eu testei antes, agora é porque eu estou com esse negócio aqui aberto, depois eu abro. Então, acho que deve ser por isso. Acho que travou o meu Chrome agora, só para me ajudar. Na verdade, acho que não. Vamos ver se vai passar agora. Bom, deu uma travadinha aqui, isso acontece, né, quando a gente está
tá online, então... Tá ao vivo. Mas não sei o que aconteceu aqui, eu vou tentar restaurar a página aqui para ver se bom, acho que agora foi. Bom, depois se eu precisar desenhar alguma coisa direto na tela, eu abro de novo a ferramenta ali, não sei porque eu tinha testado e estava dando para passar as imagens mesmo com a ferramenta, com a extensão aberta. Bom, então a gente tem, como falei, já tinha convecção desde da noite, aqui do dia anterior, né, ao dia do nosso caso, em boa parte aqui principalmente do estado de São Paulo, né, centro-leste aqui de São Paulo, parte do norte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul de Minas, com convecção bem intensa também, né? E ali no sul do Brasil a gente vê o sistema frontal já formado, na verdade, né? Com a frente começando a avançar aí pela nordeste da Argentina, ali, extremo oeste do Rio Grande do Sul, também com convecção bastante profunda, aqui um sistema bem intenso, né? Bom, e aqui no sudeste já, entre a madrugada e início da manhã, né, já diminuindo bastante a convecção. Então, agora, bom, partindo para os campos do modelo, então, a gente vai ter duas situações bem distintas, né, quer dizer, distintas, na verdade, mas bem distintas, na verdade. Então, a gente vai ter algumas tempestades sendo formadas no sul, ali pelo avanço do sistema frontal, né? Então, a gente vê que aqui no campo de linhas de corrente em 950, a gente já vê que o sistema, vou botar as 12 aqui com início nessa previsão, o sistema já sobre aqui a região do Rio da Prata, né? Então, e a frente já avançando aqui pelo oeste e sul do Rio Grande do Sul, né? Então, com ventos bem intensos em 925. O ciclone bem formado, né? Já bem intenso, e à medida que a gente avança no tempo, a frente avança rapidamente pelo sul do Brasil, né? E já no final da previsão, às 12, o TC do dia 25, a frente já está posicionada mais ou menos aí sobre sul de São Paulo, né? Estendendo-se em direção ao interior do continente. Bom, em 850, um padrão bastante semelhante, né? Com ventos bastante intensos, né? Um jato bem intenso, direcionado ali para principalmente entre o Paraguai, Nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul, né, com ventos bastante intensos, aí, em torno de 25 metros por segundo aproximadamente. Né, então, um jato bem significativo. Bom, depois o sistema avança, né, como a gente viu no campo de 925, acho que não tem muito porquê continuar olhando. 700 a gente vai ter algo bastante semelhante, né, o cavalo avançando também com ventos bastante significativos ali sobre o sul do Brasil, principalmente. Né? Bom, aqui é o campo de superfície, na verdade é pressão nível médio do mar, né? Temperatura a 2 metros, além de vento em 10 metros. Né? Então, no início dessa previsão, então, a gente vê que o sistema frontal já atuando aqui, né, pelo extremo oeste do Rio Grande do Sul, né, a baixa bem posicionada aqui sobre o leste do Uruguai, né, com valor de 998 hectopascais aqui nessa região, e a frente já entre o norte da Argentina aqui e o extremo oeste do Rio Grande do Sul. E já um bom contraste de temperatura aqui sobre o Rio Grande do Sul, principalmente, né, com as temperaturas bem elevadas já pela manhã aqui na região central, em direção à região metropolitana de Porto Alegre, com valores aí já acima de 30 graus nessa região. Né? E, bom, aí no início da tarde a gente já tem também, na verdade que meio-dia, início da tarde, né, com temperaturas bastante elevadas também aqui no Paraguai, né, com um contraste forte de temperatura, principalmente aqui entre o norte da Argentina e o Paraguai, também entre a região da Campanha, aqui no Rio Grande do Sul, e a região central do estado gaúcho. Isso com relação ao extremo frontal, né? Mas aqui no Sudeste também a gente tinha temperaturas bem elevadas nesse dia, né? Também com escoamento aí
do interior do continente, principalmente norte, aqui de São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Bom, à medida que a gente avança no tempo, o sistema frontal avança aqui também sobre o Rio Grande do Sul, né? Então, avança, como falei, avança rapidamente. Então, no início da tarde, aqui, né, meados da tarde, o sistema já está à frente, já sobre mais ou menos a região de Porto Alegre, né? Em direção ao interior do continente. Aqui, mais entre Argentina e Paraguai, a gente vê que o sistema dá uma oscilada, né? Ainda continua bastante quente aqui sobre o centro-norte do Paraguai. E o sistema vai, aí sim, a partir do final da tarde, esta noite, já o sistema um pouco mais avançando aqui sobre o norte do Paraguai, mas ainda assim com temperaturas bastante elevadas aqui em parte do Paraguai. E aí aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem a entrada de ar mais frio, né? Uma situação mais de sudoeste aqui, então a tendência já é que comece a diminuir a umidade também aqui, já entra um ar um pouco mais seco, apesar que como o ciclone está bem intenso aqui, né? Ainda está jogando um pouco de umidade aqui para a região da Campanha e também parte da região central do estado, mas já é um vento mais frio, né? Sobre o Rio Grande do Sul. Então, possivelmente a gente tenha um sistema avançando bem rápido aqui, a convecção se deslocando entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná rapidamente. Né? Bom, só avançando então, como a gente viu lá pelo campo de 1925, no vento, né, o sistema frontal, já no final da previsão, atuando aqui. Michael, Oi? é só para você tentar usar mais alguém pediu para usar o pointer. Eu vou tentar ver se vai funcionar aqui, tomara que funcione. Mas aqui Tá. eu vou tentar usar essa ferramenta. Acho que verde, não sei se verde vai ficar bom nessa corzinha aqui. Acho que ver se, qual é o tamanho que tá esse negócio. Acho que vai ficar. Bom, vamos ver se vai ficar muito largo, mas a frente está mais ou menos por aqui, né? Não sei se vocês vão enxergar o verde aí, mas a frente está mais ou menos por aqui. Acho que eu passei um O pouquinho. verde não foi uma boa cor. Uma boa escolha, né? Vamos limpar aqui. Talvez o roxo fique um pouco melhor. Não, por que não mudou? Fica com tem que mudar aqui, eu acho. Acho que agora vai melhorar a minha vida. Será que azul vai dar para enxergar? Acho que azul dá. Partir para uma coisa mais esdrúxula aqui. Bom, acho que o vermelho vai dar para enxergar bem. A frente mais ou menos por aqui, né? Seguindo, talvez um pouquinho mais ao sul aqui, ainda está um pouco de norte, onde eu tracei. Mas a minha habilidade com a mão direita e o mouse não é muito boa. Bom, então a frente já avançando bem, né, até o final da previsão. Então, a tendência é que aqui no sul do estado, no sul do país, na verdade, a gente tenha um sistema avançando bem rápido. Então, com isso, a convecção não deve ser muito duradoura aqui no sul do Brasil, mas deve avançar, talvez, como alinhando algo em direção à região da frente. Né? Vou limpar aqui. Não sei porque esse negócio não está deixando eu... Tinha testado antes de funcionar. Bom, aqui, bom, a temperatura do Ponto de Orvalho também 2 metros, né? Vai mostrar mais ou menos o que a gente viu. Então, no início, essa previsão a gente tinha valores bem elevados aqui, né? Às 12 do TC do dia 24, valores bem elevados da temperatura do Ponto de Orvalho aqui em boa parte do Rio Grande do Sul, né? E também, na verdade, em boa parte aqui do centro-sul do Brasil, também em direção ao norte do país, né? Como a gente viu. À medida que a frente avança aqui, a gente vê que os valores de temperatura de ponto vago também bastante significativos aqui, principalmente na região central do Rio Grande do Sul, né, acima de alguns valores em torno de 24, um pouco 22, 24, até um pouco superior a 24 graus Celsius aqui na região central do estado e também em direção à região metropolitana aqui de Porto Alegre. Então, a gente vê que o sistema avançando já entra um ar um pouco mais seco aqui pelo centro-sul do Rio Grande do Sul, mas aqui na região metropolitana de Porto Alegre, norte do estado, os valores de temperatura do Ponto de Orvalho bastante significativos, né?
Bom, e à medida que vai avançando à frente, né, vai secando ali boa parte do Rio Grande do Sul, né, valores mais baixos de TD, até, então aqui a gente tem na região da frente um contraste um pouco maior da temperatura do Monte Orvalho, já no final da previsão. Bom, os jatos também bastante intensos, né, em altitude, né, o cavado avançando com jatos bastante intensos, o que vai favorecer que a gente tenha bastante divergência, né, associada à presença dos jatos em altitude, favorecendo, então, um levantamento intenso em boa parte do sul do Brasil, né? Aqui, ó, só para não me estender muito. Bom, aqui o campo de água precipitável, então a gente vai ver um reflexo que a gente já viu até agora, né? Bastante umidade disponível em boa parte aqui do centro-sul e também do norte do Brasil, né? Com valores bem elevados, aí acima de 40 milímetros, chegando até 60, 65 milímetros em algumas localidades. A gente viu que no início na estratégia já tinha convecção, né? No início do dia aqui, na verdade, no final do dia anterior aqui no Sudeste, né? E a tendência é que, novamente, né? À medida que a gente vai entrando entre tarde e noite aqui no Sudeste também, tive bastante levantamento, 700 aqui em boa parte da região Centro-Oeste, aqui, Sudeste também, e Sul avançando em direção à frente aqui, né? Principalmente. Então, a gente vê que a frente avança aqui, alinhando um pouco até do levantamento de 700 aqui entre o Paraguai e o norte do Rio Grande do Sul, aqui avançando em direção a Santa Catarina, Paraná, né? E aqui no Sudeste a gente tem talvez alguns pontos com levantamento significativo aqui em parte de Minas Gerais, também em São Paulo, né? Então, a gente deve ter também alguma convecção desenvolvendo aqui no Sudeste, na vanguarda do sistema frontal que vai avançar, né? E à medida que a frente avança também, ali em alguma levantamento de 700 aqui em parte da região central, centro-norte de São Paulo, né? Então provavelmente também desenvolvendo algumas tempestades aqui entre a madrugada e o início da manhã, também na região de São Paulo. Também, talvez alguma coisa aqui próximo ao litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro, alguma chance para alguma convecção com o avanço da frente, né? Além do que a gente deve se desenvolver aqui durante a tarde e noite do dia 24, na manhã e madrugada do dia 25 também alguma possibilidade de algumas tempestades aqui, devido ao altero de água precipitável, aquele levantamento favorável aqui nessa faixa do sudeste, né? Bom, aqui mostrando os campos de instabilidade, então, esses elementos. Aqui no sul, né, como a gente tem um sistema frontal avançando, o SB Cape vai dar um bom indicativo, né? A gente vai ter um levantamento forte desde a superfície aqui, então a estabilidade de superfície vai ajudar bastante a gente a ver as condições de estabilidade nessa faixa do país, principalmente na região sul, né? Bom, então às 12 a gente já vê que aqui no extremo oeste do Rio Grande do Sul a gente já tem pouca instabilidade, né? Quase nenhuma entre aqui a Argentina, parte do Uruguai, também extremo oeste do Rio Grande do Sul. E as 15 UTC também, né? Então a gente tem um funcionamento bem intenso aqui na região central do Rio Grande do Sul, né, com estabilidade relativamente moderada, alta aqui, em valores entre 1.000 e chegando até próximo a 2.000, até superando em algumas áreas aqui da região central. Então, a gente tem uma alta estabilidade, principalmente no centro do estado do Rio Grande do Sul, no início aqui da nossa previsão, nas 15 UTC. Rapidamente, conforme o sistema frontal avança, a estabilidade vai se deslocando mais, intensificando, principalmente aqui aqui a gente já tem também maior aquecimento, a gente tem a advecção quente aqui associada com jato de baixozinhos, que a gente viu que estava bastante intenso também. Então, continua a condição de forte cisalhamento aqui, com valores em torno de 30, principalmente nessa faixa aqui deixa eu ver como ele vai dar, mas nessa faixa toda aqui entre
norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, aqui, né, em direção ao Paraguai, aqui. Cisalhamento bem intenso aqui, com estabilidade também alta aqui, valores acima de 2.000 joules por quilograma aqui nessa faixa. Cisalhamento aí em torno de 35, 30, até que é moderado a forte aqui em algumas áreas, né? Deixa eu tirar esse negócio, porque vai travar. Bom, então o sistema avança, né? A tendência aqui é sempre cisalhamento bem intenso aqui, né? Sobre agora, já no período final da tarde, início da noite, um cisalhamento intenso também entre o Paraná, sul, sudoeste aqui de Mato Grosso do Sul. E também a gente já vê acho que desde as 21 aqui, né? A gente tem algum cisalhamento moderado aqui em parte de São Paulo também, né, com valores em torno de 25 kT, aí 20, 25 kT. Em algumas situações, um cisalhamento de 20, 25 kT já provoca alguma tempestade um pouco mais intensa aqui em parte de São Paulo, principalmente no verão, a gente costuma ver isso, né. E aqui no sul, o cisalhamento bem mais elevado aqui em alguns pontos, em torno de 40 kT, principalmente entre o extremo norte do Rio Grande do Sul e nordeste do estado, né? Aqui próximo à região de Porto Alegre, também cisalhamento bastante intenso. Bom, conforme vai avançando, então, a gente vê que a frente avança, né? E continua essa condição de alta estabilidade aqui sobre a região já centro-oeste, sudeste, né? E já ainda com algum cisalamento moderado aqui em parte de São Paulo, então a gente pode ter alguns surgimento de algumas tempestades um pouco mais severas, um pouco mais intensas, na verdade, alguma ou outra tempestade severa nessa região central de São Paulo. Ao longo que a frente avança, então aumenta um pouco o cisalamento também aqui entre o extremo norte do Paraná e com divisa com São Paulo, então fica aí cisalamento em torno de 25, 30 kT em alguns pontos, né? Principalmente aqui durante a madrugada, início da manhã também. Bom, e aqui seria o final da nossa previsão. Então a gente viu que se a gente fosse traçar, por exemplo, o nível, vou parar mais ou menos por aqui, mas depois a gente pode avaliar um campo ou outro para decidir com relação aos níveis, né? Mas se a gente fosse, por exemplo, traçar uma área favorável, por exemplo, à ocorrência de tempestades, né, sem definir se as tempestades são severas ou não, né? Então, provavelmente a gente ia ter uma área bem ampla, né, com potencial para surgimento de tempestades. Então, nosso nível 0, lá, a área verde, seria algo bem relativamente amplo, né? Então, eu vou traçar aqui em cima do Cape das 15 UTC, mais ou menos, uma área onde a gente definiria um nível 0, né? Então, desde aqui a faixa norte do país até parte aqui do sudeste, né? A gente tem condições de estabilidade, a gente viu que tinha bastante levantamento, umidade disponível em toda essa faixa. Então, o surgimento de alguma tempestade, né, sem definir ainda, então, se ela é uma tempestade severa, se vai se encaixar no padrão, aí, nos ingredientes necessários para a formação de uma tempestade severa, mas em termos de tempestade, a gente ia ter uma área bem ampla aqui, com nível verde, talvez, né, pegando boa parte aqui da região sul, parte do sudeste, né, excluindo aqui essa faixa mais extremo norte, nordeste de Minas Gerais, e indo em direção aqui ao centro-oeste e norte do país, né. Deixa eu considerar isso aqui. Eu não vou conseguir avançar aqui, eu acho. Vamos ver se eu consigo. Eu não sei porque quando eu testei funcionou e agora não quer funcionar esse negócio. Bom, aí com relação, então, a gente teria uma área bem ampla com nível 0, né? Com relação a já um potencial para desenvolvimento de tempestades severas, né? Então, relacionado aqui ao avanço do sistema frontal, então, provavelmente a gente teria boa parte aqui do Rio Grande do Sul, né? Desde parte da região central aqui, alguma condição para a formação de algumas tempestades severas, né? Então, talvez aqui, como a gente sabe que o sistema já está avançando rapidamente, a gente já talvez excluiria aqui a parte da fronteira, né? E o extremo oeste do estado, né? Então, provavelmente colocando um nível, vou
tentar botar isso aqui em amarelo, fica mais fácil. Bom, então, talvez traçaria um nível 1, pegando mais ou menos limitando aqui pela fronteira região central do Rio Grande do Sul, na verdade, excluindo a região da fronteira, o extremo oeste do estado, né? A gente já tem o sistema avançando um pouco, né? Talvez pudesse pegar até um pouquinho mais aqui na faixa oeste, ainda parte da região sul do estado. Bom, a gente viu que à medida que o sistema frontal avançou, a gente tinha ainda condição de forte instabilidade aqui, tinha bastante umidade disponível aqui nessa faixa central do Brasil, entre Paraná, parte aqui, principalmente sudoeste de Mato Grosso do Sul, oeste aqui de São Paulo, boa parte de São Paulo, na verdade, no central de São Paulo, a gente tinha um cisalhamento relativamente elevado aqui, ou moderado, na verdade, em torno de 25, 30 kT em algumas áreas de São Paulo, e aqui já no Paraná, valores mais elevados, em torno de 35, 40 kT, então eu creio que a gente poderia deixar um nível 1 desde aqui essa faixa, pelo menos sudoeste aqui do estado de Mato Grosso do Sul, pegando São Paulo, talvez ficasse um pouco na dúvida, o cisalhamento não é tão elevado, mas já tinha valores em torno aqui de 25, alguns pontos com 30 kT em parte da região central de São Paulo, né? Avançando aqui em direção ao extremo sul de Minas Gerais aqui e no Rio de Janeiro, então talvez a gente pudesse traçar um nível, como a gente sabe que o sistema frontal vai avançar rapidamente, a gente vê, até pela definição de ontem, a gente tem um cisalhamento direcionado de noroeste aqui para sudeste, né? E à frente também nessa mesma direção, então a gente possivelmente tem algum alinhamento das tempestades aqui, então pode ser que a gente tenha a formação de alguma linha de estabilidade se formando e avançando aqui em direção entre o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraná, né? Então podendo causar principalmente vendaval aqui em algumas áreas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Então, o nível 1, mais ou menos, a gente talvez traçasse mais ou menos nessa faixa, né? Agora eu vou avançar, vou fechar aqui. Não sei se seria melhor a gente traçar tudo. Bom, depois a gente pode traçar tudo aqui em cima mesmo, sem abrir outra ferramenta, acho que vai ficar mais fácil. É que eu criei passando aqui, mas não vou conseguir, então vou ter que fechar esse negócio. Vou ter que desenhar. Você vai perdendo o seu traçado, né? Porque eu não sei porque que não está passando. Eu testei antes e estava passando as imagens e eu conseguia desenhando e passando, mas aí agora não quer funcionar só porque. Não sei se é porque está compartilhando, tá? Talvez seja por isso. Agora, na verdade, não quer nem fechar. Então... Aproveitando que você parou, Michael, tem uma dúvida associada ao campo de água precipitável. Sim. Vermelho é ômega? Isso, vermelho é. Deixa eu voltar aqui. Água precipitável, tá aqui. Vermelho é ômega, acho que tá. Aqui, vermelho é ômega em 700, tá? E aqui tem água precipitável, né? Que é o. É que o ômega está ali sem qual a cor que está sendo plotada. Esqueci de colocar, pode ser. Então, é ômega vermelha. E o já potencial tá em preto também, então tá meio disfarçado com o vento aqui. Valeu. Mas é tudo em 700, né? Já potencial de 700, vento 700 e ômega 700. E água precipitável. Não em 700, né? Água precipitável ao longo da coluna mesmo. E, bom, a gente estava no traçado lá, né? Então, vou tentar. Eu vou pegar Eu vou avançar aqui até as 21, talvez. Pode ser. Bom, vou tentar traçar todo mais ou menos os níveis aqui em cima. Então, a gente tinha traçado. Aproveita que você vai traçar de novo e tem mais uma pergunta. Sim, pode falar. Não entendi muito bem o critério para delimitação. Peraí que agora apareceu um monte de coisa.
delimitação do nível 1. Gostaria, se possível, mais algum subsídio. Então, agora Do pode ser... nível 1? Tá. Bom, nível 0 a gente vai traçar ali com áreas onde a gente tem potencial para desenvolvimento de tempestades, seja mais severas ou não. Então, tudo que eu aglobar, por exemplo, ou todas as áreas onde a gente tem ingredientes disponíveis, né, para a formação de tempestades, a gente vai cercar isso com um nível 0, né? A partir do momento que a gente estabelece uma área onde a gente tem a formação de tempestade, a gente começa a olhar isso com mais, agora essa área com mais detalhes. Então, agora a gente vai associar isso, esses 3 ingredientes, que é a umidade, levantamento, né, e instabilidade, com cisalhamento, principalmente, né? E aí a gente vai refinando isso com outras variáveis, né, com outras cartas. Mas, inicialmente, a gente, então, traça essa área com potencial para o desenvolvimento de tempestades, depois a gente começa a refinar isso para procurar onde a gente pode ter tempestades severas. Então, a partir do momento que eu tenho um cisalhamento ali moderado a forte, né, então já tenho condições, se eu mantiver os outros 3 ingredientes, condições para a formação de tempestades severas, né, com algum potencial de severidade. Então, tentei delimitar mais ou menos áreas onde eu tinha cisalhamento ali a partir de 25, em algumas áreas até 20 kT, principalmente aqui no Sudeste, às vezes acontece algumas tempestades, né? Provoca algum granizo grande em algumas ocasiões. Mas, principalmente, eu tentei mais ou menos colocar ali dentro do nível 1 áreas onde a gente tinha estabilidade, umidade, algum levantamento, né? A gente tem a frente avançando principalmente no centro-sul, então vai provocar levantamento à medida que ela passa. E aí, colocar dentro dessa área, a partir do cisalhamento em torno de 25 até valores mais altos, tentar colocar tudo mais ou menos dentro da área de nível 1. Depois a gente pode refinar isso, né? Geralmente, quando a gente vai fazer a previsão probabilística, a gente traça um esboço e depois começa a refinar isso, refinar esse esboço ali, tentar ajustar os níveis, né, de acordo com algumas outras variáveis. Pelo menos eu faço assim, eu sei que cada um tem uma metodologia um pouquinho diferente, mas eu procuro tentar primeiro mais ou menos cercar alguns níveis e depois, à medida que a gente vai analisando outros produtos, às vezes reduz um pouco ou estica um pouco cada um dos níveis, né? Mas mais ou menos isso, tentar o nível 1, eu tentei combinar os 3 ingredientes favoráveis aí que são necessários para a formação de tempestades e com cisalhamento, basicamente, aqui nessa área. Considerei esse cisalhamento a partir de 25 kT ali para traçar o nível 1. Alguns são mais rigorosos e colocam a partir de 30, mas 35, dependendo, 35 acho que já, em alguns casos, já dá até para colocar um nível 2, dependendo do que a gente espera. Mas foi basicamente isso, não sei se esclareceu a dúvida ou não. Bom, então eu vou voltar a traçar aqui meus níveis, eu vou tentar traçar tudo aqui em cima, a gente vai... Então, a gente tinha delimitado mais ou menos um nível 0 por aqui, né, nessa faixa, eu tinha pego um pouco mais aqui talvez no Paraguai, eu acho que... Bom, acho que estava mais ou menos assim, não me lembro direito. No nível 1, a gente tinha cercado um pouco mais aqui. Creio que o nível 1 vai ser bem justo, aqui a linha de nível 0, aqui no sul do estado, assim, aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? Porque toda essa região a gente tinha cisalhamento bastante elevado, né? Bom, aqui então a gente já vê, por exemplo, aqui, a gente, já nesse horário, né, 0 TC, a gente tem um cisalhamento significativo, aqui em torno de 35, acho que alguns pontos até com 40 kT, aqui entre o extremo norte do Paraguai, em parte aqui do sul, sudoeste de Mato Grosso do Sul, né? E alguns cisalhamento também em torno de 25 aqui em parte de São Paulo, né? Por isso que eu cerquei o nível 1 mais ou menos por aqui, né? E aqui, próximo ao litoral também tinha alguma coisa, né? Não tão claro, mas aqui no Rio de Janeiro também, né?
como aqui tem alguma influência de orografia, talvez possa desenvolver alguma tempestade um pouco mais intensa aqui. Talvez teria que analisar melhor essa faixa aqui mais sobre Minas Gerais, aqui se teria alguma condição, né? Porque além da frente Você avançando, a tinha gente dado vê. antes esse 2 pegando um pouquinho mais sul de Minas, não é? Eu acho que sim, né? Eu vou tentar. E um Não sei como. pedacinho do Rio. Deixa eu ver se eu consigo apagar só esse negócio aqui. Não vou conseguir, então vou ter que apagar tudo. Não, não Fazer. apaga tudo, não. Mas eu não sei apagar a metade, esse é o meu problema. Ah, fica um risco. A minha ferramenta aqui, eu abaixei ela agora, então não sei usar. Então vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho, fazer um traçado mais ou menos rápido aqui. Então a gente tinha traçado o nível 1 mais ou menos por aqui. Eu vou traçar algo não muito. Mas acho que a gente já pega aqui, tinha alguns elementos aqui pelo sul de Minas, né? Então já pego até o Rio de Janeiro aqui, eu acho o nível 1, né? Eu não mostrei, mas no campo de 500, depois eu acho que está aberto para todos esse caso 4, depois quiserem olhar melhor também os campos, né? Mas acho que pelo campo de 500, ali onde tem vorticidade, tem já potencial em 500, né? A gente vê que além da frente avançando, tinha, já no dia anterior, né, algumas zonas um pouco mais curtas aqui entre São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, que já estava provocando algumas tempestades aqui no dia anterior. E também no dia 24, a gente tinha algumas ondas mais curtas aqui, além da frente avançando, né, sobre essa região que também estava provocaram algumas tempestades aqui. Então, por isso, tinha algum cinzelamento também nessa região. Acho que valeria a pena colocar um nível 1, pelo menos nessa faixa. Bom, agora, partindo, por exemplo, para o nível 2, se eu consigo um laranjinha aqui, consegui. O nível 2, talvez, como a gente falou, como a gente tem a frente avançando aqui, tem uma tendência, né, de algum alinhamento a formação de alguma linha de estabilidade, né, algum alinhamento dessas tempestades aqui, principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aqui talvez e parte do sul do Paraná. Então, isso deve provocar vendaval numa área um pouco mais ampla aqui, né, principalmente nessa faixa, né? E a gente tem um funcionamento relativamente intenso aqui, né? Aqui já a frente já está passando um pouco por essa região, né? Então, o jato também já avançou bastante aqui, então por isso tem um funcionamento bem amplo, mas antes, provavelmente as tempestades aqui ocorreram um pouco antes desse horário, né? Mas a gente tinha um cinzelamento já bem intenso aqui, em torno às 18 TC, né? Em torno de 40, 45 aqui, em parte do norte do Rio Grande do Sul, até em direção à região metropolitana de Porto Alegre, né? Aqui na região metropolitana de Porto Alegre a gente viu que tinha um TD também bastante alto, né? Tinha bastante levantamento aqui em 700 nessa região também. Então, devido a essa tendência de alimento às tempestades e também pelo cinzelamento mais alto, eu acho que daria para a gente colocar esses elementos já acima de 40 KT nessa faixa aqui, né? Então, talvez deixar um nível 2 aqui por essa, entre talvez o centro-sul aqui do Paraná, pegando parte de Santa Catarina, boa parte do estado de Santa Catarina aqui, na verdade, né? Talvez deixar um nível 2 nessa faixa, poderia estender um pouquinho, talvez para o Paraná, dependendo, ou até pegar um pouco mais, talvez, da região central aqui do Rio Grande do Sul, né, que no início da previsão a gente tinha alguns valores de cinzelamento bem elevados aqui, estabilidade mais alta, né? Então, talvez até possa dar uma engordadinha nele aqui na região central do Rio Grande do Sul. Aí não sei se caberia um nível 3, a gente viu que os sistemas avançam, a frente deve avançar aqui no sul, né, bem rapidamente, né, possivelmente alinhando algumas tempestades dessa faixa norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, aqui principalmente, né. Mas aqui, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, parte do oeste de Santa Catarina, que tem um funcionamento bem intenso, né. Então,
talvez pudesse formar uma tempestade um pouco mais organizada nessa região e conforme também as tempestades avançam, se alinha uma coisa para ter alguma quantidade maior de eventos nessa faixa. Então, se eu fosse colocar um nível 3, talvez colocaria mais aqui nessa faixa mais aqui entre o oeste de Santa Catarina e a parte da região metropolitana, até a Serra Gaúcha aqui, região metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha, onde a gente tinha valores de cinzelamento mais elevados aqui, principalmente no horário anterior, né? Aqui tem, na verdade, o cinzelamento aqui tá mais intenso, mas no horário anterior a gente tinha uma estabilidade mais alta aqui à frente, já avançando por essa região. Então, não sei, eu acho que se eu fosse fazer, eu não sei se a Isabelle concorda com a previsão ou não. Eu não sei se ela já viu os relatos. Eu não vi os Se relatos. querem ver mais alguma carta também, porque eu acabei passando, não olhando todas, porque senão ia me estender muito também, né? São 12h15, né? Senão não vai dar tempo de fazer todos os casos. Você tem que terminar. Esse nível Mas não sei, 3 tem mais eu alguma acho pergunta no que chat aí? sei se tem várias perguntas no chat. Eu Ixi, estou tentando responder algumas. não, tá. O que a gente pode fazer enquanto o pessoal vai fazendo os próximos, a gente vai respondendo o chat. Eu acho que se você parar agora, talvez não dê tempo de responder tudo e a gente atrasa um Beleza. Eu não pouco. sei se quer olhar o que aconteceu agora, ou se quer olhar depois. Não sei o Não, que. já mostra. Eu estaria um pouquinho 3 ali, mas tudo bem. Não, beleza, eu Vale a vou pena. mostrar aqui a previsão do pessoal da Prevotes e os relatos, acho que está aqui acho que eu já abri aqui. Mas aqui, bom, esse foi a previsão que o pessoal tinha feito no dia, né? Então deixou um nível bem amplo aqui, quer dizer, ocorreram bastante relatos aqui, principalmente sobre o sul do Brasil, né? Principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul, nordeste do Rio Grande do Sul e parte do Paraná. E aqui também, principalmente sobre São Paulo, né? E alguns relatos aqui sobre o Rio de Janeiro. Como eu falei, como eu sabia onde estavam os relatos, acaba me contaminando um pouco, né? Então a gente acaba enxergando algum ingrediente que possa provocar alguma coisa em algumas áreas. Mas teve relatos aqui também no Rio de Janeiro, inclusive com vento forte aqui, né? Acima de 5 km por hora, na região aqui da capital e também aqui em parte de São Paulo. E aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na faixa nordeste do estado, né? Oeste de Santa Catarina. Mas aqui em Santa Catarina os relatos foram bem amplos também, né? Pegou quase todo o estado teve algum registro de vento, né? Principalmente granizo mesmo a gente quase não teve, né? Conforme a gente viu ontem, geralmente quando as tempestades formam uma linha, a tendência de ter granizo é um pouco menor, né? Então, basicamente a gente teve vento forte em boa parte do centro-sul aqui do Brasil. Teve até alguns relatos aqui mais de danos por vento aqui em Goiás também, né? No Triângulo Mineiro, mas aí já mais associado a algumas tempestades mais discretas que ocorreram por aqui. Mas a gente viu que aqui o cinzelamento, por exemplo, não era muito alto, né? Então provavelmente não eram tempestades tão severas aqui, mas deve ter provocado algum dano por vento que o pessoal acabou colhendo esses relatos também, né? Eu tinha uma imagem de satélite que mostrava o avanço do sistema, mas eu acho que eu vou ter que, para mostrar, mudar o compartilhamento aqui. Se eu encerrar isso aqui, não tá, mas eu consigo mostrar isso. Não sei se eu vou conseguir. Acho que se eu mostrar aqui, acho que se eu botar o ecrã inteiro aqui, eu consigo. O que vocês estão vendo? Não, não estão vendo, né? Estão vendo. Estão vendo a minha satélite? Não. Não, a gente está vendo só a tela do Chrome com os relatos da Prevox. Talvez eu tenha compartilhado coisa errada. Peraí. Eu acho. Talvez tenha que ver isso aqui. Não sei como eu tinha compartilhado.
Vamos ver se agora vai aparecer. O que apareceu? Apareceu o satélite, o radar? Não. Ah, peraí, tinha aparecido o radar. O radar, né? Então, mas o radar não... A gente fica aqui no... Ah, dá para ver aqui, pelo menos pelo oeste da Catarina, né? Algumas tempestades mais alinhadas aqui entre o norte do... extremo norte do Rio Grande do Sul, a oeste de Santa Catarina e parte aqui do sul do Paraná, né? Acho que a partir das 15 aqui, o TC, né? A gente tinha algumas células discretas aqui se formando no Paraná, depois acabou se organizando, né? Uma linha também aqui em parte do sul do Paraná. Aqui no Sudeste, infelizmente, o radar do São Roque acho que estava fora nesse dia, que acontece com frequência. Então a gente não conseguiu, não vai dar para ver essas tempestades. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui a animação. Se eu me achar aqui na minha área de trabalho, que é uma bagunça. Aqui. Aqui tem a animação do satélite, então. Acho que conseguem ver agora. Sim, agora sim. Então, beleza. Então, bom, teve a frente avançando pelo sul, né? E aqui, São Paulo, na vanguarda do sistema, né? Da frente, a gente teve formação de algumas tempestades entre tarde e noite aqui, em boa parte aqui de São Paulo, também parte sul de Minas, Goiás, né? A gente teve também aqueles relatos de... Teve uma convecção bem intensa, aqui, bem profunda aqui em Goiás, né? Também aqueles relatos de vento forte aqui nessa região. E depois, além dessas tempestades que ocorreram de tarde e noite, né? Depois, quando avançou à frente na madrugada, né? Também alinhou algumas tempestades aqui no interior de São Paulo, né, provocando também alguns danos por vento nessa... Então, teve, vamos dizer, 2 rounds de tempestade aqui em São Paulo, principalmente. Um associado com essa parte mais pré-frontal, e depois, com o avanço da frente, ainda teve algumas tempestades cruzando, principalmente entre o extremo norte do Paraná e São Paulo. Né? Bom, eu acho que é isso. Aí depois a gente vai tentando responder, então, essas perguntas que ficaram no chat, porque senão não vai dar tempo, acho, de fazer todo o que tem que ser feito. Eu já tentei responder algumas, e aí quando a gente liberar o pessoal para fazer agora a atividade 2, aí você pode ir lá e ver o que ainda falta. Ainda tem algumas perguntas que não foram respondidas. Tá, tu vai... Oi. Não, tá, não, tu tem a atividade aí, né? Tu vai compartilhar a tela, né? Acho que eu já Vou parei. compartilhar a tela aqui, aí já coloca a atividade. Tiago, por favor, libera lá no Moodle. Beleza, vou liberar. Até que horas? É 1 hora. Tá. Vou colocar Então, 3h30. Então, semelhante ao que fizemos ontem, agora a gente tem disponibilizado o caso 2 para vocês fazerem. Então, tanto a previsão probabilística como a questão do aviso. O aviso, nem se preocupem tanto, porque como a gente define como além do nível 2, então não precisa... Foquem na previsão probabilística, que eu acho que é o mais diferente. Lembrando que é para 24 horas, começando das 12 UTC do dia 1 até 12 UTC do dia 2, tá? E aproveitando para responder uma das perguntas que eu vi que estava lá no fórum, pode-se, num monitoramento operacional, você fazer atualizações das previsões probabilísticas, já considerando alguns relatos. Lembrando que aquele relato é passado e os ajustes que você fizer para o futuro. Então, a previsão probabilística ela continua com a duração até 12 horas do dia seguinte, mas ela vai reduzindo, por exemplo, você fez de 12 a 12, já tem alguns relatos entre 13 e 14 horas, você enxerga a necessidade de fazer um ajuste, faz uma nova previsão probabilística a partir das 15 às 12 do dia seguinte, tá? Então... Talvez o ideal até seja fazer uma atualização, né? Porque quando a gente faz... Muitas vezes a gente não vai saber como as tempestades se organizam, né? Então,
a partir do momento que a gente começa a ter algumas tempestades, às vezes os sistemas avançam mais rápido também, então talvez o ideal seja fazer, acho que nos Estados Unidos eles fazem atualizações, né? Fazem. Aquele caso que eu mostrei ontem tem várias atualizações, eu mostrei todas elas até, de pouquinho de posicionamento ali, ou uma probabilidade a mais. Então, sim, é possível se fazer, mas sempre usando a informação do relato como algo real, acontecido, e ela vai sendo ajustada só para os tempos seguintes. Uma coisa, eu não sei se a gente já vai, não sei se o Thiago liberou tudo, porque a gente tinha deixado algumas as rodadas do Monão, acho que por causa do 2 e 3, acho que estão disponíveis, não sei se o Thiago liberou ou se a gente libera depois. É a pergunta com ele, porque eu Eu acabei... liberei a animação, a atividade, aí tem a animação, refletividade e animação wind speed. Então já está tudo liberado. Então, além dos campos além dos campos do modelo, do WRF, né, que estão disponíveis lá nesse link aí, do HTML, tem no Moodle, então, algumas animações do modelo de alta resolução, né, para essa área, então acho que pode auxiliar vocês também na previsão. Acho O que que a gente animação de pensou, né, atividade, Michael, isso, era que fosse interessante vocês tentarem fazer com base no modelo convencional, vamos dizer assim, a e comunidade, depois abrir a animação e verificar se com aquela informação você faria algum ajuste na sua previsão probabilística, tá? Então, quem tiver mais tempo poderia, ou mais habilidade em fazer a previsão probabilística, faz ela utilizando os campos disponibilizados no HTML e depois olha as animações e não apaga aquela que você fez. Se achou que vale fazer um ajuste, faz só No caso 3, eu faço passo a passo. Beleza. eu esqueci disso, né, que a gente tinha colocado lá. Mas o ideal é que seja traçado primeiro a previsão com base naquela. Os A gente ingredientes. fazer a previsão por ingredientes mesmo, né? E depois tentar usar o modelo de alta resolução ali para dar uma afinada, né? Nessa previsão, ver é, como é que essa convecção principalmente vai se organizar para tentar ajustar alguma coisa. Então, Marco, dá uma olhada lá no chat, algumas eu respondi. Está no chat mesmo, né? As perguntas. Então... Então,
o Thiago voltou agora para gravar. Eu vou fazer o sorteio. Camila Cardoso. Por favor, se pronuncie no chat se você estiver disponível a apresentar. A hora que tiver definido quem vai ser, eu paro e volto a transmissão lá para não ficar aquele quadradinho na frente igual foi ontem. Tá. Também. O Bruno até colocou aqui, para mim também está aparecendo que a Camila está temporariamente ausente. Vamos a um próximo sorteio. Willy Nelson. Ok. Vamos tentar mais um. Camila Souza. Não sei se a Camila também está ausente. Vou tentar mais uma pessoa. Se alguém quiser se voluntariar também, fique à vontade. Paulo Barbieri. Paulo. Jade Ramos.
Diego, Ramon, você tem interesse de apresentar o céu? Alguém que já, eu sei que terminou. O pessoal que está participando mais do chat. O Marcelo. Beleza, deixa eu liberar então sua apresentação. E eu já liberei para que você possa apresentar. Você tem 20 minutos. Conseguiu, Diego? Você já está liberado como apresentador. Aperta lá no seu microfone que eu acho que você consegue. Testa agora, Diego. Ah, agora sim. Vai lá, Diego. Você tem 20 minutos para você Tá bom. apresentar. Estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Tá bom. Como é que eu apresento aqui? Aperta um sim, botãozinho sim. ali. Compartilhar, tá bom. Isso, do lado da câmera. Deixa eu ver aqui a imagem, né? Tem que abrir de novo a página do... Ah, tá aberto aqui. Tá aparecendo aí? Tá, sim. Ah, tá bom. É só a segunda vez que eu faço isso, né? Não tenho muita experiência, assim. Então, eu tenho experiência mais em observação, né? Eu olhei aqui, olhando aqui, mais ou menos fazendo uma geral dos parâmetros, por exemplo, olhando aqui as linhas de corrente, né? Em 925, dá para ver aqui que tem o modelo prevê a formação de um ciclone aqui, não muito bem estabelecido, mas tem um ciclone, um cavado muito intenso aqui ao sul do Rio Grande do Sul, e a propagação aqui de uma frente fria aqui com ventos bastante intensos e convergência aqui, né, iniciando aqui ao sul do Uruguai aqui, até o centro do Paraguai no final da previsão.
com esse ciclone aqui também tem todo um transporte aqui, né, de advecção quente aqui, toda a parte do centro-oeste aqui. Também ajudando, né, já baixos níveis aqui, embora não tão intenso quanto o outro caso que a gente analisou, né. Observando aqui, nos outros campos a tendência é parecida, só que aqui dá para ver um pouco também tem uma área anticiclônica aqui. Opa, estou mexendo aqui. Tem uma área anticiclônica aqui sobre o estado de São Paulo. Dá para ver também em 500. Tem uma região aqui, mesmo sendo cisalhamento, né? Tem uma região aqui que é anticiclônica e que é mais seca um pouco também. Então, assim, esse sistema, dá para ver que vai formar algum sistema aqui de propagação rápida, formação e propagação rápida, né? Então, possivelmente forme uma linha de estabilidade. Aqui dá para ver que tem bastante água precipitável aqui nessa região. Bastante levantamento também pelo ômega, né? E à medida que esse sistema vai avançando, né, tem a parte do levantamento também vai avançando e vem um ar bem mais seco logo em seguida. Também ele sobe aqui no sentido sudoeste, né, bastante rápido, né? Tem um vento aqui em 700, aqui acima de 60 nós aqui, vindo do sudoeste. E a temperatura do ponto de orvalho está bem elevada, principalmente no Paraguai. E aí, com essa formação dessa baixa pressão aqui, tem temperaturas de ponto de orvalho excepcionalmente altas, principalmente aqui no extremo oeste do Rio Grande do Sul, acima de 24, 25 graus, ponto de orvalho. Mesmo no meio da tarde, né, que às vezes diminui mais um pouco se o ar estiver mais seco. Então, mostra também que existe muita umidade aqui. E aí, conforme o sistema vai avançando, essa temperatura do ponto de orvalho diminui, né, que indica também um secamento, principalmente aqui no norte da Argentina. Então, tem um contraste muito grande, né, de muita umidade e aqui muito pouca umidade. E essa propagação aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, principalmente, e aqui no centro do Paraguai, é onde termina a previsão bem no meio aqui do Paraguai. Aqui olhamos também no vento em altos níveis. Temos aqui uma área quase sem cisalhamento, quase sem vento. E um giro anticiclônico, então talvez seja algo parecido com a Alta da Bolívia ou a própria Alta da Bolívia. Aqui dominando nessa parte do centro-oeste. E aqui do Rio Grande do Sul para baixo, né? Do Rio Grande do Sul até o sul, pegando o Uruguai, norte da Argentina todo, tem um jato bastante intenso. E aqui também dá para ver que tem um pouco de crista, aqui tem um cavado passando. Então pode ser que haja um ciclone aqui mais fora da área do mapa. Olhando o CAP aqui, temos esse aumento aqui do CAP no meio da tarde, né, no começo da tarde. Valores bem altos, principalmente aqui no norte da Argentina, oeste do Rio Grande do Sul, e depois ele se expande mais para quase o Rio Grande do Sul inteiro, só fica por fora mais a parte sul do estado. Valores acima de 2.000 no estado quase inteiro, então são valores bastante elevados. Temos um espalhamento, digamos aqui, uma área bem grande aqui, acima de 1.000, pelo menos, todo o centro-oeste, quase todo o sudeste. Então é por isso que eu coloquei o nível de tempestades severas ou não. Geralmente aqui, como é o verde, não se espera que seja severa na maioria dos casos. Como tem toda essa área aqui, né, favorável, né? Então eu destaquei toda essa região do centro-oeste e justamente essa área aqui de São Paulo, um pouco mais para o leste, sul de Minas e Rio de Janeiro, como está no domínio de um anticiclone mais intenso, e aqui dá para ver também que tem pouca energia disponível, então aqui essa região provavelmente não teria nenhuma tempestade, severa ou não. Então, olhando em conjunto aqui, além do CAP estar elevado, tem um cisalhamento também muito elevado, 60 nós aqui, daria uns quase 30
metros por segundo, né? Então, aliado a essa grande quantidade de energia aqui sobre o Rio Grande do Sul, cisalhamento elevado, alta umidade, né? Água precipitável, bastante água precipitável, levantamento intenso, temperatura do ponto de orvalho elevada, também aqui. Então, tudo isso junto, eu colocaria um nível 3 nessa região aqui, central, oeste do Rio Grande do Sul, um pedaço aqui da Argentina, que tem todos esses ingredientes de forma bastante abundantes aqui. Nessa região mais em torno tem valores mais baixos em geral, um pouco mais baixo de cisalhamento, de CAP, de umidade também. Umidade até que ainda se mantém, mas aí o cisalhamento diminui um pouco. Tem essa parte aqui do sul do Paraguai, leste da Argentina aqui, um pouco de Santa Catarina, principalmente aqui no manhã cedo, na previsão. Tem aí no cisalhamento moderado, né? Tem até 35 nós aqui. Então ainda coloquei um nível 2 nessa região. Aqui sobre o centro do Paraná, quando termina a previsão, ainda chega algum pouco do sistema aqui, mais fraco um pouco, olhando até pelo CAP também. Considerando noite e manhã, a gente pode usar a parcela mais instável também, mas fica bem semelhante. Diminui bastante, né? Diminui também o cisalhamento, ainda tem a influência aqui da alta pressão, então isso também dificulta a propagação, a manutenção do sistema. Então eu mantive o nível 1 nessa região. E o restante no nível, digamos, nível 0, né? E olhando outros parâmetros para poder saber que tipo de modo de convectivo seria aqui, né? Olhando vários gradientes aqui, como aqui tem um vento intenso aqui, tem a propagação rápida do sistema, tem esse contraste de umidade para todo ponto de orvalho, a convergência intensa aqui. Então, provavelmente formariam um sistema do tipo linha, de alinhamento, e provavelmente uma linha de estabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Aqui tem muitos ingredientes, muito cisalhamento e a propagação também é bastante rápida. E aí, com esse avanço do sistema mais para o norte aqui, por causa também dessa área anticiclônica aqui, espera-se que ele dissipe rapidamente. Já sobre Santa Catarina, por aqui já sobraria mais um pouco do vento, né, da frente de rajada, talvez chegue mais no estado de São Paulo, mas só mais o vento. E seria um modo assim, seria um modo do tipo linha, uma linha de estabilidade associada a essa passagem de frente fria aqui, da frente fria, muito rápido. É uma frente talvez mais para diferença de umidade do que de temperatura, né, já que aqui tem uma condição mais próxima do verão. Então, a gente até na temperatura aqui, a gente não vê muita diferença. E não há muito esfriamento aqui. E é isso. Sim, sobre a possibilidade de outros eventos, né? Granizo não é muito provável, até por causa do tipo do modo, né? Que é em linha, né? Tornado também é pouco provável pelo modo e também pelos valores de helicidade aqui, que durante os valores só começam a aumentar aqui nessa região somente quando mais ou menos às 6 UTC, quando o sistema e a parte toda da umidade e levantamento já passou por essa região. Então, às 6 UTC, aqui já não tem mais os ingredientes todos, né? Tem cisalhamento, mas já não tem mais levantamento, não tem mais CAP, não tem água precipitável, acho que também já não tem mais, então tornado dificilmente. Granizo, alguns pontos, talvez. Chuva intensa, talvez principalmente mais aqui nessa região do centro-oeste, aqui norte de Minas, centro-norte. Tem uns levantamentos aqui, seriam sistemas mais tempestades ordinárias aqui. Centro-oeste e centro-norte de Minas. Seria isso. Muito obrigada, Diego. Michael,
Vou te colocar como apresentador e aí você já mostra o resultado desse caso. Bom, eu vou mostrar rápido aqui, porque senão a gente já está meio estourado, né? De tempo. Deixa eu ver, acho que está tudo aqui desse lado. Bom, esse foi. Foi. Bom, essa foi a previsão, então, que foi feita pelo pessoal da Prevotos, né? Eu peguei aqui mais por conta dos relatos, né? Então, realmente, o sistema ficou bem confinado aqui, principalmente ao Rio Grande do Sul, né? Depois acabou se dissipando rapidamente. Como o Diego Roma mostrou ali, tinha condições bem severas aqui, na verdade, principalmente no Rio Grande do Sul, sinceramente, bastante elevado, né? Também tinha os valores, o WRF costuma subestimar até um pouco os valores de Cape, né? Mas ele estava dando até alguns valores extremos aqui, principalmente entre a Argentina e o Rio Grande do Sul, como o Ramon mostrou, que levou até o pessoal da Prevost colocar um nível 4 aqui, né? Que não é muito comum, em parte do Rio Grande do Sul. E os anos realmente foram mais vento, né? Principalmente aqui no Centro-Norte, mas antes da frente em si avançar, né? Foram algumas tempestades aqui mais discretas aqui sobre a região de fronteira e parte do sul do estado aqui provocou alguns granizos, inclusive alguns granizos grandes aqui, parte da região da fronteira. E também aqui em parte do sul do estado do Rio Grande do Sul. Acho que é isso. Bom, é só para ver aqui esse aqui é do dia 17, esse é do dia 1º, né? Deixa eu ver errado aqui. O radar não... Infelizmente, o radar de Santiago estava fora também nesse dia, né? Então, dá para ver alguma coisa avançando aqui, algumas tempestades pela fronteira, inicialmente algumas tempestades discretas aqui no início, né, da animação. Depois, tive que ter um alinhamento aqui, avançando conforme a frente avança. Então, primeiro essas tempestades aqui provavelmente provocaram algum granizo, né? E depois a gente aqui também passou algumas tempestades mais intensas. E depois teve a frente avançando, provocando mais vento, né? Acho que o satélite, eu não sei se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu... Eu não sei, eu tinha feito a animação do satélite, mas agora eu realmente não sei onde eu coloquei a mesma. Mas é basicamente isso, eu acho. Não sei se alguém mais tem alguma questão sobre o caso, né? Era um caso não muito difícil até de traçar a previsão, né? Porque as condições de instabilidade e severidade estavam bem confinadas mesmo ao Rio Grande do Sul, ali parte de Santa Catarina, talvez chegando ao Paraná, como o Ramon colocou. Mas como tinha realmente céu mais seco, né, sendo ciclônico sobre a parte central do país, o sistema frontal nem avançou muito sobre o sudeste. Não sei se alguém tem alguma questão. Tem questão no chat. Deixa eu abrir o chat. Uma é do Rafael Toshi, perguntando se podia falar melhor do nível 4. O nível 4, ele exige uma confiabilidade bem alta do que vai acontecer, tá? Então, talvez, vendo já os resultados ali, esse nível 4 não estaria exatamente naquela posição onde foi colocada, né? Se a gente olhar pela maior concentração de relatos e também pela intensidade dos eventos, estaria talvez mais próximo desses eventos de granizo maiores. Tá? Ô, Michael. Não, foi sem querer. Cliquei no negócio. Para aí. Você quer comentar também sobre a questão do nível 4? Voltou aqui. Então, é um nível
bem extremo, não deve ser usado. Eu creio que nesse caso aqui realmente a gente tinha condições, principalmente de cesareamento muito intenso ali, né? Por isso que eu acho que forçou o pessoal a colocar o nível 4, tinha condições então para talvez para desenvolver algumas supercélulas nessa região, né? Mas o sistema também acho que avançou muito rápido, acabou que as condições de estabilidade também foram, como o Ramon mostrou, rapidamente avançando e o ar mais seco entrando, acho que acabou não sendo, mas os eventos foram mais associados mesmo com o avanço da frente, né, com as tempestades associadas a esse elemento das tempestades ao longo da frente, do que provavelmente algumas células mais significativas de forma isolada. Mas a gente teve, né, algumas células mais intensas que provocaram, antes do avanço da frente, esse granizo grande, principalmente ali no sul do estado, né? E como você também falou, o nível 4 a gente é realmente para ambientes favoráveis mesmo à formação de supercélulas, né? Ambientes com potencial de severidade maior. E a gente não usa ele com bastante parcimônia, assim, não usa muito, porque são situações onde a gente tem mais certeza mesmo, né? De uma grande quantidade de tempestades que podem ser bem organizadas, bem severas, né? Tem mais uma dúvida aqui perguntando: as tempestades estão associadas à chuva intensa, além de granizo, rajada, tornado, etc. Sim, a gente inclui chuva intensa com aquele limiar em torno de 40 milímetros em uma hora como tempo severo também, tá? Mas a gente não costuma traçar junto na previsão probabilística chuva intensa dos outros fenômenos considerados como tempo severo, tá? Então a gente separa normalmente granizo, tornado e vento, e chuva intensa tem um lugar só para ela, uma previsão probabilística só para ela. A gente vai, à medida que a gente vai liberar mais um caso agora para ser feito, e a gente vai respondendo as perguntas no chat, tá? O terceiro caso, Tiago, já está liberado no Moodle? Posso parar aqui, então, de compartilhar? Não sei se vai. Vou Pode. liberar agora. Um minuto. Beleza. Acho que tem algumas questões de chat ainda para responder. Isso. Como vocês já estão feras em fazer a previsão probabilística, a gente vai reduzir o tempo, tá? Então, para esse próximo caso, vocês terão 40 minutos. O caso 3 está liberado. Não liberei aquelas animações extras lá, tá? Só o caso 3 já está no Moodle disponibilizado. Tá. Quando for com uns 20 minutinhos que o pessoal tiver olhado, de repente a gente já libera, Tiago. Ok. Vou parar a gravação. Bom, pessoal, a gente ainda tem mais 4 minutinhos para vocês enviarem a atividade. Essa a gente vai fazer um pouquinho diferente, não será necessário um sorteio. Eu convidei a Laís Santos, que está participando do treinamento também, para apresentar esse caso. Ela é meteorologista de formação pela UFCG, com mestrado pelo INPE, e trabalha no IGAN, no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, desde 2019, e ela também utiliza essa metodologia da previsão probabilística de tempo severo para o estado de Minas, e como esse era um caso voltado para a região, eu a convidei a apresentar e ela aceitou. A Laís também fez parte do Comitê Científico de Nowcasting, ela também participa da Prevots, então vou passar a palavra aqui para a Laís, para ela já ir testando.
Obrigada, Laís, por ter aceitado. Deixa. Acho que você já está como apresentadora, então você consegue apresentar a sua tela e eu acho que também já consegue habilitar o microfone. Peraí que a Laís disse que está com algum problema. O áudio dela tá liberado aqui já. O do Diego, aquela hora, estava bloqueado mesmo. O dela já está liberado aqui. Talvez no navegador dela, ela tem que clicar ali em cima do lado da barra de endereço e habilitar a permissão. Consegue verificar, Laís, se está liberado pelo navegador? Acho que agora funcionou. Isso, funcionou. Era exatamente a mesma coisa. Quer conversar para tirar meu nervosismo? Não foi fácil convencê-la de apresentar, mas a Laísa tem bastante experiência nessa parte de previsão probabilística, então, sinceramente, nem sei por que ela estava fazendo o curso, ao invés de estar ministrando junto com a gente. Então, é tranquilo, Laís. Tá. Vai. Eu não sei se a gente já está... Ainda faltam minutos, né? Falta um minuto só. Pode já colocar a sua apresentação, já pode... Que é isso? Respira. Tá. Deixa eu ver qual que seria a tela aqui. Aparece você mesmo, né? Isso, Tá correto. isso. Você compartilhou essa janela. Bom, quando for para começar, aí Pode começar. me avisa. Então, eu vou começar... Eu vou começar apresentando o mapa que eu tracei, por coincidência. Eu estava na parte da previsão nesse dia, então eu tenho um mapa mais elaboradinho aqui. Eu vou apresentar para vocês, então. Agora ele tem que subir aqui na minha frente. Tá. Dá para ver? Ainda não. Não? Ah, Não, eu ainda estou vendo a nossa tela da RNP é? aqui. Isso. Então não está funcionando a partilha de tela, né? Esse seu que você... O mapa também está nessa tela ou está em outra? Ele está na mesma tela. Porque se você mexer nas abas que estão ali em cima, você consegue modificar. Mas se o mapa estiver separado, eu acho que você Ele não vai... está separado, então... Então eu vou fazer o seguinte, que vai ser mais fácil, talvez. Você pode abrir o mapa aí em uma das janelinhas ali dessa sua tela. Aí você consegue, se ele estiver disponível. Uhum. Caraca, eu não estou conseguindo nem juntar nele mesmo. Será que tu não pode apresentar? Tu não pode mostrar o mapa? O que você enviou agora Isso, pelo WhatsApp? Tá, só um minuto. o que está sem os relatos, no caso. Tá sem o relato? O que Sim. você me mandou já está com os relatos. E tá só para... Peraí que eu te mando outro. Tá mais fácil. Então, deixa eu só voltar aqui a apresentação para mim. Esse.
Conseguiu? Tá aqui baixando. Ok, tem 28 minutos ainda. Você quer mais... agora abriu. Já. O pessoal tá dando dicas no chat, mas realmente não funcionou. Tá. Aí, Laís, eu já compartilhei não sei se está ok para você. Uhum. Esse é o caso Nesse dia, 17. Isso. tá nesse dia, pelas avaliações dos modelos, pelos satélites também, a gente considerou que haveria um nível máximo de severidade, seria um nível 2 de severidade que estaria atuando nessa parte do centro-sul de Minas Gerais, né? E aí, se tu quiser passar para mim, eu vou para a parte dos produtos de previsão. Certo. De novo. Pronto, já habilitei para você. Assim funciona, né? Sim, funciona. Tá aparecendo satélite? Tá aparecendo satélite. Tá. Na época, a gente estava, pelo IMET, a gente estava no meados do 5º episódio de Zacas, no Brasil, né? A Zacas, ela estava atuando na porção norte do estado, pela animação de satélite que foi disponibilizada no caso 3, a gente consegue ver que havia convecção, alguma convecção mais intensa, assim, ao longo da noite, mas que ela vai suprimindo já nas primeiras horas do dia. Já, para mim, já abriu um alerta de severidade, porque quando a gente tem Zacas, a gente tem maior convergência de umidade no setor, então a gente já teria esse ingrediente com a supressão dos sistemas convectivos já no começo da manhã, a gente começa a ter aberturas de sol, né, na porção centro-sul do estado, mas também do Rio de Janeiro, na sul de Goiás, o que leva a crer que haverá um aquecimento efetivo no setor. Então, umidade e calor, a gente teria energia suficiente para convecção. Quando eu começo a analisar para fazer minha previsão, eu gosto o certo é esse, né? Na verdade, você fazer uma animação de satélite, mas eu gosto de iniciar de cima para baixo, né? Então, eu já vou logo no campo de 250 para ver a posição do jato, que seria uma das maiores... seria um bom contribuinte, né? Já que, dependendo do posicionamento dele e dependendo da região que a área estiver, você vai estar, por exemplo, nesse caso, a gente estava sobre a entrada equatorial do jato, que favorece a divergência. Esse quadro, ele, na verdade, ele é um pouco anômalo para o verão, né? Dezembro está no meio do verão, basicamente, e no meio do período chuvoso também, na real. E não é tão comum você ter essa, como é que eu posso dizer, essa porção sinótica, né? Então, isso já abria um alerta para a gente também, né, do que poderia acontecer no dia. Então, vem calor, umidade, divergência em altitude por conta do jato. O núcleo estava bem intenso, tinha essa região aqui bem no sul, tá com quanto? 50, 60, 65 nós. Depois, eu gosto de passar para o nível de 500, que geralmente está associado à vorticidade relativa. A gente tinha um cavado
posicionado logo no começo, né, das rodadas. A gente tinha um cavado com um eixo posicionado aqui no leste, norte do Rio Grande do Sul, um cavado mais secundário aqui um pouco mais a nordeste desse cavado principal. E à medida que você anima as rodadas, né, a rodada, você vê que esse cavado começa a apresentar um deslocamento para leste, nordeste, e ao longo do período ele começa a atuar também no centro-sul do estado. Então, a gente vai ter um escoamento intenso em médio e altos níveis, que vai favorecer um cisalhamento intenso também no mesmo setor, que a gente já tinha aberturas de sol, calor e umidade, né? Um campo que eu gosto de ver também é o teto, assim, mas é só uma curiosidade minha mesmo, assim, que o teto ele vai te falar sobre umidade e não, né, umidade e temperatura, mas às vezes você consegue ver alguns comportamentos do tipo de convecção que vai atuar, sabe? Então, à medida que eu estou em 15 Zulu, e daí eu vou avançando para 18 Zulu, a gente começa a ver umas piscinas frias aparecendo, sabe? Que muito provavelmente vai estar relacionada às convecções. E aí, isso às vezes me dá uma dica do que vai acontecer, sabe? Então, é só uma forma de dizer como vai funcionar na minha cabeça, né? Para fazer a previsão. Em baixos níveis, tanto nas linhas de corrente de 925, e eu vou só mostrar um, porque, na verdade, o padrão está todo casado, né? A mesma baixa que você tem em 925, você está tendo em 850 e em 700. E ele vem reforçar esse padrão de convergência, de confluência, de umidade e dos ventos nesse setor que eu coloquei de nível 2 e de nível 1. Né? Então, você tem essa baixa aqui, que está sendo reforçada pelo cavado em 500 e pelo jato também. Você tem a circulação das asas. Ai, gente, desculpa. Tem que clicar no mapa para ele fixar. E ficamos numa ampla área de convergência de umidade aqui no setor. Aí, por fim, eu olho os índices de energia, né? Então, eu gosto já ir direto da parcela mais instável, no CAPE. Esse aqui está casado com o cisalhamento entre 0 e 6 km. Então, dá para perceber que a gente tem bastante energia disponível para convecção, então são valores acima de 2.000, 3.000, né? É porque está cobrindo minha legenda aqui, essa parte de partilhar a tela. E o cisalhamento está bem intenso por período também. Acima de 25, tem localidade com 35, 40 nós. Eu não coloquei nível 1 mais a norte, porque a gente já tinha atuação das ACAS, e eu lembro que os perfis verticais eles estavam úmidos em toda a camada da nuvem, né? E geralmente isso não favorece a tempo severo. E as ACAS normalmente não está muito relacionado com tempo severo em termos de granizo, rajadas de vento. Pode ter uma rajada de vento ou outra relacionada a alguma tempestade mais intensa e bebida em toda aquela precipitação mais estratiforme, né, das ACAS. Então, na área de nível 2, você tem a porção com cisalhamento mais intenso. Essa região aqui, eu também coloquei nível 2. Que eu queria perfil vertical, mas nesses dias, nos perfis verticais, as odógrafas estavam bem retilíneas nessa região aqui, oeste da área de nível 2, e geralmente o perfil mais retilíneo ele favorece a divisão celular, né? Então, na previsão, a gente estava colocando isso também, que poderia ter tempestade supercelular e com divisões celulares, o que iria favorecer granizo grande e rajadas de vento, né? Intensa também. O ML Cape também estava num nível limiar interessante, acima de 1.000 de ML Cape, a gente já considera que vai ter tempo severo.
mas o cisalhamento era mais fraco, né? Então, nesse dia, o cisalhamento ele estava mais profundo, estava mais na camada de 0 a 6 e de 0 a 8, 0 a 9 km. Esse tipo de cisalhamento ele também favorece que a célula como é que eu posso dizer, um ciclo de vida mais longo também, né? Então ela consegue atuar em grandes extensões de área. Estava bem interessante, na verdade, esse dia, bem atípico do verão. Confidencialidade, acho que estava fraco, né? Tava bem dispersa, mas existia. E 0 a 1, então não sei, tornado não tinha condição, talvez. E de 0 a 3 estava mais intenso também. E a gente também tinha um lapse rate muito alto, né? 7,5. Dá para ver também isso em 500, onde você tem, com a entrada do cavalo em 500, a gente começa a ter a isoterma de -8 atuando bem na região do nível 2, o que favorece a formação de granizo. Ele está bem dentro da camada de formação de gelo da nuvem, então quanto mais negativa essa temperatura, e aí você tinha todo o suporte dinâmico, né, da saída do jato, então favorecia também a correntes ascendentes mais intensas e sustentar mais tempo essas pedras de gelo, e fazendo com que elas aumentassem de tamanho, e por aí vai. A Isabelle, eu não sei, tu quer mostrar, o que a gente mostra agora? Eu acho que você pode, se você quiser, como você já fez essa análise dos campos, já passa para aquela animação que você tinha feito com os radares, com o radar, né? Sim. Esse é o radar de Três Marias, Isso aí do você já dia, né? pode mostrar o que aconteceu efetivamente e o mapinha com os relatos. O mapinha dos relatos vai ter que ser tu. Eu não sei se eu te mandei a nova imagem. Ah, Porque eu tá. tenho uma com. Vou te mandar. Então, essa é a imagem do radar, né? Tem várias células atuando aqui no radar de Três Marias, nessa porção oeste do estado. Algumas refletividades bem altas, né? No roxinho aí do radar. E o que chamou a atenção para a gente nesse dia foi justamente as divisões celulares que aconteceram. A gente tem uma célula que inicia nessa região aqui da Serra da Canastra, e ela, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas ela divide, né? E a célula que vai a norte, não, à direita do escoamento, ela morre mais rápido, e a célula que está à esquerda a left mover, né? Ela perdura por mais tempo e vai produzindo tempo severo intenso nessa região aqui de Bambuí, Luz. Acho que ela começou em Córrego Dantas, alguma coisa assim. E vou puxar mais para frente, que é para mostrar, porque depois que ela faz esse split, ela dá um merge mais a norte com o sistema que vem de Patos de Minas, sabe? Então, começa a aglomerar todo mundo nessa região aí. E à medida que esse quadro ia se desenvolvendo, a gente aqui em Minas, né, no IGAM, a gente ia emitindo os alertas para essa célula. Então é interessante porque você já cria um norte logo cedo de manhã das áreas propícias a ter tempo severo, né? E com isso a gente coloca um foco maior para essas áreas. Claro que não esquecendo das outras, né? Ainda mais porque tinha umas ACAS atuando, então haveria emissões de alertas de chuva, acumulados significativos de chuva, né? Mas à medida que o quadro ia se desenvolvendo, a gente ia emitindo os alertas, né? Falta te mandar a imagem? Só um instante. Vou te É só mandar você as duas, eu parar. acho que eu posso parir. Parir. Já tive meu filho. Já. Peraí, eu vou parar a partilha aqui Isso. e aí tu Aí faz você as duas. pode compartilhar de novo, só essa que você quer Só. mostrar, Bom. Tá bom. Obrigada. tá? Tá bom. Tá.
Não. Cancelar. Querendo compartilhar outra coisa aqui. Ela não tá abrindo, não tá mostrando as imagens que estão abertas. Eu não tô entendendo, porque para mim não tá funcionando isso. Peraí. Tá usando 2 monitores, Laís? Isso, tô. É por Será isso. isso? Ah, tá. Arrasta para o outro monitor que você apresentou o navegador, que eu acho que vai funcionar. Tá. Só um instante que eu abro aqui, tá? Desculpa. Tá, essa aqui é essa célula que a gente viu que deu um split, depois deu um merge. Esses horários são os horários dos alertas que a gente ia emitindo. Esse aqui é um relato que a gente recebeu de Bambuí, foram pedras de 7 centímetros. A gente também teve relato de 6 centímetros, eu não lembro se foi em Córrego Danta ou se foi em Luz, mas ela produziu esse grau de severidade, né? De tempo severo. E acho que é isso, assim, a mensagem mais legal de passar é essa, de quando funciona alinhadinho, né? Você tem a previsão pela manhã, o monitoramento vai ser feito baseado com essa previsão. E aí, quando você tem as ferramentas disponíveis, né? Porque nessa hora a gente tinha a refletividade, infelizmente só tinha a refletividade do RateMate, né? Não tinha acesso a outros observáveis de radar, né? Mas pelaquela refletividade que estava mostrando com certeza, no mínimo, uma chuva muito intensa estaria ocorrendo, né? E pelo próprio comportamento, né? Você identificar supercélulas, então a célula ou ela está deslocando muito mais rápido que o escoamento, que as outras tempestades, ou ela está divergindo da onde a maioria das tempestades estão indo, então você já começa a identificar essas severidades também, né? Por fim, eu não sei se vai aparecer, eu espero que apareça. Apareceu? Não apareceu. Lá vou eu compartilhar de novo. Outra tela, só um instante. Aí essa aqui é a nossa previsão, já plotando os relatos do dia, né? Desse dia. A gente teve muito dano por vento, né? Algumas estações, uma estação, na real, pegou vento severo, né? Entre 80 e 100 km por hora. Tivemos 59 eventos no total. Granizo grande, entre 4 e 8 centímetros, foram 8 eventos. E entre 2 e 4, entrando na categoria de severo, né? Porque, na verdade, 4 a 8 seria grande significativo. E 5 eventos de granizo severo, entre 2 e 4 centímetros. Acho que é isso. Acho que... Ah, não. A Isabela me mandou outra imagem também que eu vou compartilhar só um instante. A outra imagem é só a imagem do pessoal da Prevotes com todos os outros relatos. Mas Isso, a maior porque Rio de Janeiro e concentração Espírito Santo também tinha. mas a Exatamente. maior concentração é essa mesma, Laís. Nem precisa se preocupar em mostrar a outra. Eu agradeço imensamente você ter compartilhado com a gente a sua experiência também através do IGAM. Então, para que os outros centros também se espelhando no que é feito lá, são pouquíssimas pessoas trabalhando, mas eles fazem desde 2019 essa previsão probabilística para o estado e o monitoramento também, tá? Então, é possível ser feito. E eu queria agradecer ao interesse de todos vocês e também a participação. Daqui a alguns dias, dia 18, a gente começa o de satélite, tá? Então, esperamos
todos vocês também lá. Então, muito obrigada. Obrigada ao Maicon, Tiago, pelo suporte, o Maicon pelas apresentações também, por toda essa parte do pré-convictivo, ele hoje que toca mais essa fase, tá? Então, obrigada, gente, e até mais. Gostaria de Obrigada lembrar, também. obrigado Isabelle, obrigado Maicon, obrigado Laís, Diego que apresentou, lembrar todo mundo, quem ficou com dúvida, quem quiser fazer pergunta, interagir, tem o fórum lá no Moodle, lembrar também, deixa eu colocar minha cara aqui para Bom, né? mostrar que eu estou falando que eu não existo. Lembrar também que após o curso, o vídeo, né, todo esse vídeo das apresentações vai estar disponível lá no Moodle. Né? Esse vídeo está lá na RNP, a gente depois baixa da RNP e sobe no YouTube, ele vai ficar eternamente lá disponível para vocês verem, tá? Porque na RNP ele libera só por um mês a visualização. Então depois a gente vai fazer isso. Todo o conteúdo está lá. A apresentação de hoje, eu acho, não sei se a Isabelle já colocou lá as apresentações de hoje. Se teve apresentação, nem lembro se teve ou se era só Não, o caso, hoje né? só foi, Hoje eu não só precisava, deixei era os só os casos, casos, né? Então, é isso, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem lá no Moodle que a gente vai respondendo e vocês também podem conversar ali no fórum, tá? Obrigado, gente. Até dia 18. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.